Olá, amigos e irmãos em Cristo. Neste momento vamos a mais uma reflexão e hoje estaremos refletindo no livro de Lucas, do evangelista Lucas, uma mensagem maravilhosa que vai falar aos nossos corações. Fique até o final desse vídeo e perceba o quanto Deus realmente faz o milagre acontecer a hora que nós menos esperamos. Lucas 7, de 11 a seguir diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao encontro um filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, compadeceu-se dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queridos, nós estamos diante de um texto que eu acredito que nenhuma família, principalmente uma mãe, gostaria de ter passado. Porque perder algo precioso, perder algo que a gente ama, perder algo que a gente valoriza, é muito difícil. Principalmente quando se trata de filho, quando se trata de um ente querido. E aqui nós estamos diante de um texto em que uma mulher só tinha um único filho, porque já tinha perdido seu marido, ela era uma viúva. E no tempo de Jesus, as viúvas, quando perdiam seus maridos, ficavam realmente sobre a responsabilidade dos seus filhos, ou do seu filho. E ela só tinha um, e ela também perdeu seu filho. Então ela estava numa situação completamente difícil, muito difícil. Além do mais, ela já morava em um local onde era muito pobre. A cidade de Naim, na verdade, conhecida como um vilarejo que ficava na encosta ou no sopé, como diz em algumas traduções, de um monte, Tabor, e era um lugar onde as pessoas lidavam com a agricultura. Então era um lugar muito sofrido, era um lugar muito pobre. E esta mulher, além do lugar onde ela vivia não oferecer muitos recursos, ela ainda tinha perdido seu marido e o seu filho. Imagine que situação difícil aquela mulher não estava. Se fôssemos realmente colocar no lugar dela, seria realmente uma situação completamente lamentável. Mas muitas vezes, quando olhamos para um lugar, olhamos para outro e não vemos saída, a gente fica desesperado. Talvez você já tenha vivido isso. E essa mulher estava levando o seu único filho para ser enterrado. Naquela multidão estava realmente com ela os seus discípulos de Jesus, que estava indo enterrar aquele filho. Naim, na verdade, tem um significado de um lugar calmo, tranquilo e sossegado, apesar de ser um lugar pobre. Mas era um lugar bom, porque era um lugar tranquilo. E esta mulher, não se sabe o que passava no coração dela, mas diz a Bíblia que ela estava chorando muitíssimo. Mas o que ela não esperava aconteceu. Aquela mulher não esperava o grande milagre, mas o grande milagre chegou na vida dela. Esse milagre veio de um homem poderosíssimo conhecido como Jesus. A palavra diz que Jesus Cristo estava entrando na cidade. E aquela multidão estava levando aquele esquife, aquele caixão, com o único filho dela para ser enterrado. Mas quando Jesus Cristo olhou para aquela multidão, olhou para aquela mulher e viu como ela chorava, sentiu-se grande compaixão. E ele realmente não pôde deixar de fazer com que aquele choro se transformasse
em alegria. Diz a palavra de Deus que ele parou a multidão, tocou no caixão, eles pararam e eu posso imaginar o susto que aquelas pessoas que estavam levando o caixão devem ter pensado. Por que esse homem nos parou e tocou no caixão? Mas eles não sabiam que aquele toque poderia suscitar realmente um grande e poderoso milagre. O milagre da vida. Queridos, talvez você está andando em uma situação, em um momento, talvez você está passando por uma luta, passando por um grande sofrimento, talvez na vida financeira, na vida familiar, em qualquer área da sua vida. Não sei o que você está realmente se sentindo nesse momento, talvez já olhou para todos os lados e acha que realmente não tem mais saída. Mas é nessa hora, no fim do túnel, é que aparece uma luz. O milagre pode chegar para a sua vida a hora que você menos espera. Essa mulher, eu posso imaginar a angústia e o sofrimento que ela estava passando. Mas o milagre para a vida dela chegou. Quando Cristo parou aquela multidão e tocou no esquife, disse para aquele jovem, levanta-te. E ele realmente voltou a viver e voltou a falar. Aquela mulher agora, a mãe daquele menino, daquele jovem, aquele choro que estava realmente no seu íntimo do coração, transformou-se em alegria. Ela pôde ter esperança, ela pôde agora voltar a ter a alegria que ela antes estava tendo. Porque é assim que Deus faz. Na hora mais difícil, a hora que ninguém menos espera, a hora que as pessoas acham que nada pode acontecer, Cristo vem e faz tudo acontecer. Porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono do milagre, Ele é o dono de todas as coisas. Portanto, nunca perca a esperança. Não importe a situação em que você ou que nós estejamos vivendo, lembre-se, sempre há uma luz no fim do túnel. E esta luz, que nunca se apaga, se chama Jesus. Creiam sempre nele, confie, porque na hora certa, na vontade dele, as coisas podem acontecer, porque ele é misericordioso para com as nossas vidas. E as suas misericórdias não têm fim. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, os seus negócios, no nome de Cristo. Não esqueça de deixar o seu like caso tenha gostado desse vídeo.